Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui gravando uma aula, tá? Estou no terraço da minha casa, então, barulho da rua, carro do ovo, meu cachorro vindo aqui porque é o espaço dele, tudo isso, tá? Pode acontecer. Os barulhos, tá ventando, então, né? Tá vendo que o meu cabelo pode voar, mas a aula segue, tá bom? Hoje nós vamos começar o quê? O segundo livro, tá bom? Então, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre Ásia. Aí, Matheus, vamos falar um pouquinho aí sobre a sua terrinha. Então, como vocês sabem, vocês já ouviram falar da Ásia, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, né? Que foi lá que o primeiro caso foi identificado, enfim. E a Ásia é um continente, o maior continente do mundo, tá? E ele também é muito conhecido por ser o mais populoso, né? Ou seja, tem muita gente morando na Ásia, tá? Então, também a gente vai ter ali a ideia de que as culturas milenares são de lá, então a gente está falando também, né, de povos muito antigos, né? E essas são as principais características, né? A princípio da Ásia. Por ela ser muito grande, ela também tem uma divisão, tá? E tem um mapa aqui na página 350 dessa divisão, né? Vocês sabem ler mapa, né? Então aqui nós temos o continente. Eu tô mostrando pra vocês, assim, o livro, mas o ideal é vocês acompanharem no livro de vocês, até porque eu acho que a definição, né, da câmera não deve estar muito nítida, tá? Mas é só pra vocês acompanharem comigo, tá bom? Então, aqui nós vamos ter as regiões, e essas regiões, elas são demarcadas mais ou menos baseadas na roça dos ventos, né? Porque nós temos lá norte, sul, leste, oeste, e também a gente pode fazer uma outra leitura da rosa dos ventos, que é setentrional, meridional, oriental e ocidental, tá bom? Então, os nomes, né, vão muito mais nessa segunda leitura que eu falei pra vocês. Então, aqui nós temos a Ásia central e setentrional, tá? Que pega essa parte aqui mais fria da região. Aqui nós temos, né, o leste asiático, tá? Que praticamente é composto pela China, né? E tem alguns limites aqui também de alguns países. Aqui embaixo nós vamos ter o sul da Ásia, que esse país aqui é a Índia. E do lado de cá, o famoso Oriente Médio, tá? Que é uma região aí muito conhecida por se ter petróleo e pouca água, né? No entanto que as guerras geralmente giram em torno desses elementos. Tranquilo? E aqui embaixo, eu não posso esquecer, o Sudeste Asiático, né? Que temos aqui o Japão e os tigres asiáticos, tá? Eu tô falando dos principais países, né? Porque também não vou ficar aqui falando todos os países que tem na Ásia, porque senão acaba o tempo da aula e eu fico nisso, tá bom? Então, algumas características são muito importantes nesse continente é a questão do relevo e do clima, né? Então, a gente está falando de um continente que costuma, né, ter altas montanhas, tá? Não é à toa que lá a gente tem o Monte Everest, né? E a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete, tá? Recomendo que vocês procurem, né, no Google, porque tem fotografia, tem uns textos assim bem legais e interessantes sobre isso, né? Até alguns são bem curiosos, né? Então, isso dificulta um pouco, né, a permanência da população nessas regiões, porque é regiões assim, muito montanhosas, é clima de montanha, se a montanha for muito alta, isso dificulta, né, a questão de se viver em altitude, porque o ar ele é mais rarefeito. Uma outra questão é que na parte setentrional, ou seja, ao norte da Ásia, o clima é frio, né? Então isso é uma outra questão também que dificulta bastante, né? Porque é um extremo, e na parte mais central, né? Principalmente a gente vai ter uma condição aí de deserto, né? Então, tanto o extremo do quente quanto o extremo do frio
frio, isso faz com que a população ela se disperse e se concentre, né, nas áreas que restam, né? E essas áreas que restam são as áreas ali mais próximas ao litoral, né? Áreas planas, áreas que também têm uma rede hidrográfica que facilita, né, essa questão da estabilidade da população se instalar em um determinado lugar e viver, né, tranquilamente, em paz, né? Lembrando que também tem uma outra questão que eu lembrei agora, que é instabilidade tectônica, né? Então, uma região ali, principalmente no Japão, né? No Japão e nas ilhas, né, em torno, né, pegando também alguns dos tigres asiáticos, é uma área ali de bastante instabilidade, né? Que costuma ter vulcão, que costuma ter terremoto, enfim. Então, essas condições que a gente tem, além do famoso clima de monções, tá? Então, vamos lá. O que é clima de monções? Bem, em primeiro lugar, eu vou falar de um clima que só acontece especificamente, tá, na Ásia. E, além de ser só na Ásia, pega também a questão aqui da Índia. Gente, por alguma razão que eu não sei qual, né, meu celular, ele tá me alertando que o vídeo vai acabar. E eu ainda tenho uns 7 minutos de aula. Então, eu vou me despedir e volto no outro. Beijo, tchau.